Graça e paz, amados irmãos, irmãs. Alegria o Senhor nos reunir nessa manhã em torno do seu nome, para contemplarmos a sua pessoa maravilhosa. Podemos juntos adorar o Senhor, termos comunhão com os outros, trocar dons. Isso é um grande privilégio para cada um de nós. Muitas coisas nós não vemos ainda em perfeição, mas de fato é um grande privilégio. À medida que os nossos olhos vão sendo abertos, nós vamos observando o quanto o Senhor é glorioso, quanto privilégio nos cercam, não é? Quanta bênção está em Cristo, e ao Pai nos reunir em torno do seu Filho, nós podemos desfrutar de tudo isso, para a glória do seu nome. Eu também aproveito para trazer saudações dos irmãos da região dos Lagos, os irmãos que oraram por nós para que pudéssemos estar aqui com vocês nesse tempo, e trazer então essa calorosa saudação dos irmãos. Receba esse abraço carinhoso dos irmãos da região dos Lagos, amém? Nós realmente não estamos sozinhos, procuramos não nos movimentar sozinhos, entendemos que a bênção está no corpo, né? Cristo está no corpo de Cristo, esse é o mistério de Cristo. Então precisamos de cada um na sua funcionalidade, cada um na sua prática, no seu dom, naquilo que o Senhor tem repartido. Então saímos nessa base de comunhão daquela região para estarmos juntos aqui, e depois também desejamos a bênção de vocês para retornarmos para aquela região e podermos juntos seguir o Senhor, cada dia nos estreitando mais naquele que é o cabeça da igreja. O nosso sentimento nessa manhã, não vou colocar nada aqui agora, apenas a Bíblia. O nosso sentimento nessa manhã é compartilhar algo da palavra do Senhor, que está no nosso coração. Eu gostaria imediatamente a percorrer o livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 5, nós vamos ver uma expressão, como um preâmbulo, né? Uma expressão introdutória para aquilo que estaremos compartilhando nessa manhã. Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5, está lá entre os chamados profetas menores. Não menores porque existem maiores, mas são menores por conta do tamanho da obra que eles realizaram. Menores em relação à obra. Capítulo 5, versículo 2. Preste atenção nessa expressão tão importante de Miqueias. Capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens, esse que será Senhor em Israel, e cujo as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, cujo as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse Senhor que aparece nessa expressão é um correspondente hebraico Javé. Você sabe que o tetragrama, a palavra Deus, ela não tem vogais, são apenas consoantes. E para que a gente pudesse pronunciar o nome, precisou colocar algumas vocais. Então, mais conhecido, nós conhecemos como Javé. A palavra Javé está se relacionando diretamente com o próprio Deus. E diz que esse Deus, ele sai desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade. Gostaria de que nós pudéssemos focar nesse ponto. Porque quando ele sai desde os dias da eternidade, ele tem uma finalidade nas suas saídas. As suas saídas desde os dias da eternidade, elas são saídas para cumprimento de um propósito. Deus tem um propósito, irmãos, e suas saídas são sempre para o cumprimento desse propósito. Então observe que
nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que são as saídas de Deus desde os dias da eternidade. São saídas, nós poderíamos dizer saídas macro, porque ele sai de regiões onde nós não penetramos, regiões que nós não conhecemos, isso pertence unicamente ao nosso Deus, mas as suas saídas têm relação com os seus planos, com os seus propósitos. E esses propósitos nós estamos incluídos. As suas saídas objetivam alcançar um propósito, e dentro desse propósito, no coração desse propósito, está a própria igreja. Ela é totalmente desconhecida porque ela está dentro de Cristo. Também, como Deus é desconhecido, e assim como a igreja está dentro de Cristo, Cristo está dentro de Deus. Por isso a dificuldade de se compreender o que é a igreja e a vida dela. Então, para que esse mistério, chamado mistério de Cristo, pudesse ser visto, Cristo precisa sair de dentro de Deus. Entenda isso, por favor, não deixa de ser Deus. É uma expressão idiomática para nos mostrar que existe um Deus que habita numa luz inacessível, impenetrável. Não se pode conhecer, somente o Pai conhece o Filho, somente o Filho conhece o Pai. É uma relação totalmente fechada, onde ninguém pode chegar, ninguém pode conhecer. Como isso pode ser possível? No momento em que dessa luz impenetrável sai a pessoa, a segunda pessoa do Deus Trino, para chegar até a nossa terra. E isso são saídas, e vamos tentar explicar isso um pouco mais. Então, nas suas vindas, nas suas saídas, desde a Trindade e da sua eternidade, porque o Verbo, antes de se fazer carne, ele pertence à própria divindade, à própria Trindade, o Deus Trino, e para que ele chegue até nós precisamos ver que ele faz saídas, como nós vemos no texto, desde os dias da eternidade. Então a igreja está dentro de Cristo, Cristo está dentro de Deus. No momento em que Cristo chega a essa terra, ele vai revelar o seu Pai, essa é a sua finalidade. Mas no momento em que ele vai àquela cruz, meus irmãos lembram bem, que o seu lado é furado e sai sangue e água. E a interpretação lhe parece ser muito clara. Primeiro que é a água do pericárdio, é a água do coração, é o único lugar que poderia sair água. E quando sai sangue e água, nos traz uma revelação preciosa de que aquela igreja ou aquele propósito de viver com os filhos dos homens que está escondido no coração do Pai, agora vai ser revelado por sangue e água a partir do coração do Filho. Então, quando o seu lado é furado e sai sangue e água, é para nos mostrar que o sangue é para apagar tudo que está negativo em todo o universo. Porque as coisas foram feitas de uma forma plena e completa por Deus. Mas quando entrou o pecado, isso trouxe um problema deletério ao sistema de Deus. Isso trouxe um grande problema, não só para os anjos que caíram, mas depois para o homem que vendeu a sua natureza. Quando isso ocorreu, agora existe uma situação que precisa ser resolvida. E na cruz, exatamente, essa situação é resolvida. O sangue apaga tudo que é negativo e a água introduz a vida e o novo. Nós podemos participar agora da nova criação exatamente por isso, porque houve na nossa experiência sangue e também houve água. O sangue que nos tira do velho e a água que nos introduz ao novo. Nasce a igreja, nasce a revelação daquilo que estava escondido antes da fundação do mundo, bem escondido. Aquilo estava dentro de Cristo, assim como Cristo estava dentro de Deus. Então, se você está sentado nessa manhã, se você teve experiência com o Senhor em um dia da sua salvação, é porque isso que estava escondido na eternidade, desde os dias eternos, foi revelado a você. Ninguém conhece absolutamente nada do Pai, exceto se uma pessoa, o seu Filho, o revelar. Então, a partir disso, nós observamos que o Filho está com o Pai ou com Deus Trino desde os dias da eternidade, mas ele precisa fazer um movimento em nossa direção, porque senão nós não o conheceremos. E foi isso no primeiro momento que começou a acontecer. Só que existe um movimento macro, um movimento maior, até Cristo chegar até nós. Mas depois existe um movimento micro, onde o trabalho de Deus continua na nossa vida, até nos levar à perfeição nele mesmo. Então eu gostaria de me movimentar dentro desses dois aspectos nessa manhã, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor está fazendo conosco, e quem sabe cooperar, para que Ele possa seguir o seu trabalho em nós, amém?
Então, você vai observar que as saídas do próprio Javé, ou do próprio Cristo, você observa que ele está na eternidade, porque João fala, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo e o verbo estava. O verbo era e o verbo estava. Desde quando? Do princípio. Mas não é princípio no tempo, é princípio na eternidade. Então isso demonstra que o Filho é eterno. Esse é o primeiro ponto. Mas ele também estava. Então ele não é só eterno. Se ele estava, ele também é coinerente. Ele existe com Deus. Então, na sua forma de subsistência, ele não só é eterno, mas ele também coexiste como Deus com o próprio Deus. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas nas suas subsistências a essência é única, por isso são, ainda sendo pessoas distintas, compõem um único Deus. Isso fala da unidade essencial. Sendo um único Deus, tem subsistências diferentes. Então o Pai subsiste como aquele que envia, o Filho subsiste como enviado ou como gerado, o Espírito Santo subsiste como exalado. Participam da mesma essência e substância, por isso é um único Deus, não uma única pessoa, mas subsistem em formas distintas. E o amor do Pai que está relacionado ao Filho por toda a eternidade tem esse elo de ligação que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz o elo de ligação de amor entre as duas pessoas, do Pai e do Filho. Para que toda essa revelação daquilo que Deus tem para o tempo, porque Ele precisa criar o tempo, porque Ele tem um propósito, e esse propósito não pode ser executado sem o tempo. Então Ele precisa sair dos dias da eternidade, Ele precisa vir de muito longe. Essa é a visão macro. Quando Ele cria o universo finito, que pode ser descoberto inclusive pela ciência contemporânea, todos nós achávamos que o universo é infinito. Só existe alguém que é infinito, e esse alguém é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo é finito diante deles. Então o universo é criado porque precisa haver o tempo. Deus tem um propósito, tem um telos. Então quando você começa a conhecer a Deus, primeiro nós não sabemos nada sobre Deus. No segundo momento começamos a conhecer, de alguma forma palpar, como se estivéssemos no escuro, procurando um interruptor para encontrar a luz. Todos nós passamos por essa experiência. Agora sabemos que Deus existe. Um segundo passo agora precisa ser dado pela consciência da vida cristã. Esse Deus, na medida que você o conhece, você vai observar que Ele tem um propósito. Você não consegue saber que Deus tem um propósito sem conhecer o Deus do propósito. Ele não revela o seu coração e os seus princípios e ainda os seus propósitos para aqueles que são afastados dele. Não é já nem mais uma questão de servo, é uma questão de amigo, não é? Porque, como o Senhor Jesus falou, já não vos chamo mais servos, porque as coisas que vocês têm ouvido, não se fala a servos, se fala a pessoas íntimas. Então, é isso que foi disposto na chamada teologia sistemática, que é a ordem de colocar os grandes temas. Para um crescer cristão adequado, nós precisamos entender que a nossa vida é como uma caixa grande, que precisam ser colocadas muitas pedras, e essas pedras precisam ser colocadas na devida ordem. O Senhor Jesus falou certa vez: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essas palavras do Senhor Jesus denotam que o princípio da Trindade, depois que a igreja é estabelecida, é um princípio de edificação na história. Deus não começou a edificar a igreja quando nasceu a igreja no Rio de Janeiro, ou em Cabo Frio, ou em qualquer outro lugar. Ele está edificando desde os tempos eternos, desde as suas saídas, porque Ele, como Deus é eterno, Ele tem um propósito que é eterno também. Ele não cria a partir do nada, no sentido de criar e depois falar: bom, agora que eu já criei, vou fazer alguma coisa disso aqui. Ele cria por causa do propósito. Então o primeiro grande assunto é Deus mesmo, e é isso que precisa estar de alguma forma ganho nos nossos corações.
A primeira grande experiência que o crente tem que ter é com Deus mesmo, é conhecer o Deus da literatura e o Deus da experiência. Não adianta só conhecer o Deus da experiência sem ter uma boa base literária, bíblica, porque senão você vai entrar em problema. Existem muitos e muitos enganos. Fala assim, não, irmão, mas o meu coração é um coração assim tão disposto ao Senhor. Não é uma questão de coração, não é uma questão de boa vontade. É uma questão de uma necessidade de sermos edificados adequadamente. E a forma mais adequada de começar a vida cristã é conhecer a Deus, o Deus da Bíblia, juntamente com a sua própria experiência. Umas pessoas falam, não, eu vou estudar apenas a Bíblia, porque eu quero conhecer o Deus da Bíblia, mas nunca experimentou. A própria magistratura, quando você vai, por exemplo, na América isso acontece demais, porque muitas leis americanas estão estabelecidas pela Bíblia. Se seguem a Bíblia é uma outra questão, mas muitas das leis são poucas, mas a maioria delas estão estabelecidas pela Bíblia. Você vai observar que são pessoas que são estudiosas da Bíblia, mas muitas vezes nem o Espírito Santo tem, porque, como nós mencionávamos aos irmãos ontem, quando Jesus declara, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e às vezes nós damos ênfase a um ponto e esquecemos do outro. Ou a ênfase é muito no poder de Deus, ou a ênfase é muito nas Escrituras, mas nós não precisamos repartir, tudo isso é nosso, não é? Nós precisamos ter tanta experiência de conhecer a palavra, como conhecer o Deus ou o Espírito que se move por trás dessas letras. Então esse é o grande tema. Nós não somos chamados para entender a igreja não é para se entender, a igreja é para se viver. E a igreja nasce do comportamento daquilo que nós somos em Cristo. Então observe que muitas vezes a nossa teologia está equivocada. A nossa ênfase às vezes está nos irmãos, mas a ênfase da igreja não é na igreja, é em Cristo. Às vezes a ênfase do nosso louvor estão nos louvores que são mais bonitos, mas os louvores não é para serem bonitos aos nossos ouvidos. Os louvores não são para nós cheirarmos, é para serem entregues, oferecidos como cheiro suave às suas narinas. É a Ele o louvor, não a nós mesmos. Por isso há uma necessidade muito grande da nossa dependência daquilo que vamos cantar, da forma que vamos louvar, em tudo que fazemos. Precisa haver extrema dependência, porque efetivamente nós não sabemos o que devemos fazer. Como nosso irmão nos lembrou nessa manhã, nós viemos para adorar. E isso ainda é algo que precisa ser restaurado na história da igreja, a adoração ao Senhor. Até porque o assunto de adoração e de louvor ainda é complexo, ainda talvez não seja bem compreendido, porque a adoração está muito mais ligado à sua posição em Cristo, e louvor os frutos dos lábios que confessam o seu nome. Então às vezes nós confundimos isso. Se eu canto, eu sou um adorador. Não necessariamente, eu posso cantar muito bem, ser muito bom e até muito usado, mas se a minha vida da segunda-feira para frente é uma vida equivocada, não é uma vida em Cristo, isso é sinal de que eu não sou um adorador. O adorador está muito mais ligado à posição dele em Cristo na sua vida cotidiana. Então, voltando a esse ponto tão importante, Deus vem do macro para atingir o micro. Deus vem desde os dias da eternidade com um propósito muito definido. Você e eu talvez não sabemos nada sobre isso, mas de fato Ele tem um propósito, e Ele quer sempre abrir cada vez mais os nossos olhos para isso. Então observe que o universo é criado, passa a ver um universo, e aí de repente aparece a Terra, e aí nós já entendemos que a Terra ocupa o lugar central desse universo, não é isso? Porque se você falar, mas a Lua, irmãos, os cientistas estão procurando lá, quando encontram um pouco d'água, irmão, faz uma arruaça, tudo que encontraram foi um pouco d'água e umas bactérias. A Terra, você vê que ela está completa, um ambiente completo. Deus, por conta do seu propósito, do seu telos, está produzindo um ambiente completo, porque Ele tem propósito nesse lugar. Mas assim como a Terra é o centro do universo, Deus coloca dentro da Terra um centro, e esse centro é um jardim, vocês lembram bem, não é? Quem lembra desse jardim? Amém? E nesse jardim também tem um centro. E qual é o centro desse jardim? A árvore da vida. Existe uma outra árvore aí que não queremos citar ela agora, mas a árvore da vida está no centro. Isso já começa a nos fazer pensar que essas saídas do Deus Trino, desde a eternidade, está buscando alcançar algum objetivo de forma específica. Então, quando Ele põe no centro do jardim, eu preciso entender que em qualquer lugar, como nesse salão,
Em qualquer lugar que eu estiver, aquilo que estiver no lugar central eu tenho olhos para ele. Se eu estiver naquele canto, eu consigo ver o que está no lugar central. Em qualquer lugar que eu estiver nesse salão, eu consigo ver aquilo que é mais importante nele. Aquela árvore é o centro de todo o universo. E não somente isso, aquela árvore, ela representa o próprio Senhor. Porque Deus desejava que o homem que ele vai criar logo depois disso, depois de criar todo esse ambiente, ele quer que o homem participe dessa árvore. Ele não falou nada, ele só falou da outra. Assim é o nosso Deus, não é, irmãos? O nosso Deus é um Deus que ele deixa o homem livre de uma forma que o homem possa perceber, ter percepções, não é? E aí algo misterioso acontece. O Senhor pede para que o homem tenha cuidado com uma árvore, mas ele não fala nada da outra, mas a outra está no centro do jardim, e diz que aquela é a árvore da vida. Então Deus parece querer que aquela criação participe daquela árvore, para receber vida em forma de alimento, porque aí é onde aparece a palavra Zoe, ou Zoe, que significa vida eterna. Aquela árvore tem fruto que produz vida para a eternidade. Então esses movimentos que Deus está fazendo, assim como fez também com Cristo, porque Cristo está na Trindade, está na eternidade, está no propósito, como centro do propósito, como nós acabamos de falar, está nas sementes do Gênesis, porque se Deus busca o Apocalipse, precisa existir o Gênesis, não é? Então ele está nas sementes do Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem. Vai começar o aspecto micro agora, as revelações que vêm desde a eternidade do próprio Deus, agora vai precisar ser introduzido no homem, porque ele quer levar esse homem para a eternidade. Então ele vem da eternidade para buscar esse homem. Esse homem nem pecou ainda, nós estamos falando da história de Adão e Eva antes do pecado. Então nós observamos que o primeiro passo para que a gente possa compreender os propósitos eternos é entender que existe ainda hoje na nossa experiência, passou-se Adão, passou-se Eva e toda a história com eles, mas se repete sempre o mesmo modelo e o mesmo princípio. Novamente duas árvores estão diante de nós. Qual será a nossa escolha? Viveremos pela vida ou viveremos por nós mesmos? Essa é a escolha que precisa ser feita, não é? Então, por isso que a doutrina bíblica é sempre uma doutrina cristocêntrica, a doutrina apostólica é uma doutrina cristocêntrica, a doutrina neotestamentária é uma doutrina cristocêntrica, porque se você tira Cristo como elemento central do propósito divino, você e eu teremos sérias consequências. Às vezes nossas preferências estão ligadas a um determinado ministério, e nós já vimos isso não só na nossa experiência, mas nas próprias escrituras, um de Paulo, outro de Cefo, outro de Apolo, né? Às vezes estão ligadas à nossa maneira de cultuar, às vezes está ligado à nossa personalidade. Tem igrejas que se reúnem em torno de personalidades, às vezes nos reunimos em torno de experiências. Não, irmãos, o centro de todo o universo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus, é fazer na plenitude dos tempos, é o ensinamento do mistério da vontade divina em Efésios 1:9, é que na plenitude dos tempos, ou seja, no culminar, na coroação de todo o trabalho de Deus, os céus, a terra, o que está debaixo da terra, todos os seres sejam encabeçados por Cristo. É o anakephalai sastai, tornar a reunir, tornar a encabeçar. O que se perdeu em Adão, né, é recuperado em Cristo. Segue esse propósito. Então o Senhor aparece agora na tipologia. Em Gênesis você vai ver o nosso Senhor, né, diversas vezes na tipologia. Ele está vindo, ele saiu dos dias da eternidade, como nós lemos, e ele está chegando muito perto de nós. Você não era nascido ainda, e ele já estava fazendo esses movimentos em direção à humanidade. Nem a humanidade havia ainda, e ele já estava fazendo esses movimentos, vindo em nossa direção. Não fomos nós que o achamos, foi ele que se compadeceu de nós. Até hoje ele tem nos buscado, e ainda depois de cristãos, quando nós levantamos a nossa mão e recebemos o Senhor, não termina o trabalho, é apenas o início de um trabalho que começa na eternidade. Por isso que nós não podemos inventar nada, absolutamente nada. Os céus não improvisam nada, tudo está de forma plena e completa, descrita desde os dias da eternidade, está acompanhando o próprio Deus. Pensa comigo, se Deus é eterno, os seus propósitos também são eternos.
Ele não tem propósito no dia da criação. Os seus propósitos acompanham, são propósitos eternos. E se esses são propósitos eternos, tudo está nele para o desenvolvimento, e o desenvolvimento é o que Paulo chama em Efésios 3 da economia, o mistério da economia divina. Existe uma economia, não é? Que precisa ser desenrolada, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada entre os filhos de Deus para cumprir o propósito eterno. Nós vemos, por exemplo, aparições cristofânicas, ou teofânicas, cristofânicas, como nas escadas da experiência de Jacó. Jacó teve aquele sonho, e meus irmãos conhecem bem, e quando ele olha, ele vê Javé no topo da escada. Essa é uma aparição de Cristo, ainda sem a nomenclatura Jesus Cristo, mas ali está o Verbo eterno de Deus, e ele está no topo da escada, e diz que a escada existem anjos subindo e descendo, e isso fala do propósito do relacionamento dos céus com a terra, o que Deus busca, assim como ele fala para a igreja de Tessalônica, a igreja de Deus, regiões celestiais, em Tessalônica, relações dos céus com a terra. Nós ganhamos uma natureza tão abençoada, a partir do momento em que recebemos a Cristo, que podemos nos mover em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós podemos estar em Deus, nas regiões celestiais, e nos mover nas nossas respectivas localidades, trazendo os céus e o testemunho dos céus para a terra. Esse sempre é o princípio. Então aparece Cristo aí, já é visto o nosso Cristo que está na trindade, na eternidade, no tempo eterno, sem haver o tempo. Agora ele já está aparecendo nas suas aparições teofânicas ou cristofânicas, na tipologia. Aí você tem o tabernáculo, você tem o templo, tudo isso vai falar do mistério de Cristo. Deus começa a abrir mais, não só mostrar Cristo como a cabeça, mas também começa a mostrar o corpo, porque agora também ele quer mostrar que o propósito não é só manifestar o cabeça, mas manifestar o cabeça em relação ao corpo. Onde você encontrar Cristo, agora você começa a encontrar a igreja, e onde tem a igreja, se é a igreja de Deus exatamente, aí está Cristo. Depois da sua morte, depois no seu viver diário, no seu viver diário de uma forma íntegra, porque aquele viver diário que o Senhor Jesus viveu, é o viver diário que Deus preparou para a gente viver também. É aquele o padrão. Se você pensar o que é a vida cristã é aquilo que Paulo viu, e o Senhor falou para ele, não fala para ninguém que você viu. A vida cristã ele viu. Paulo foi a lugares que ele pôde ver a vida cristã, e ele disse que haviam coisas lá que ele sinceramente não poderia dizer, talvez nós não alcançaríamos, mas o que podemos dizer de forma resumida é de que aquele homem viu a vida cristã, e por isso ele conseguiu objetivá-la e vivê-la. Então a vida cristã é o próprio Cristo na sua vida comportamental aqui na terra. O que Deus busca como padrão para cada um de nós é aquilo que o próprio Cristo viveu. Mas se ele deixar para que a gente faça a partir do nosso próprio esforço, absolutamente não conseguiríamos. Então o nosso Senhor vai à cruz, entra o assunto do sangue e da água, não é? Trata com o negativo e estabelece o novo homem. A partir do novo, ele pode pelo Espírito conduzir para onde? Quem e por quê? Então essas começam a ser as expressões que precisamos ter em conta. Então quando ele nos tem como filhos, agora ele vai trabalhar pelo Espírito a mesma natureza daquilo que Cristo viveu nessa terra. Por isso a nossa necessidade de união com ele. Quando a Bíblia fala de união, muitas vezes que Paulo fala de união com Cristo, ele está falando exatamente disso. Ele está falando de que não é possível viver a vida cristã se o Espírito Santo não nos unir a Cristo na forma prática, não nos trabalhar para dentro dessa realidade. Não é possível, absolutamente. Mas você observa que nós já estamos falando de coisas que estão acontecendo no nosso tempo, mas não tem origem no nosso tempo. São desde os dias da eternidade as suas saídas. O coração de Deus está voltado para viver com os filhos dos homens. E o Senhor segue fazendo esse trabalho. Então quando ele chega até nós, agora eu pulei várias etapas aqui, quando ele chega até nós, esse era o primeiro ponto que eu queria observar com vocês. Há um movimento da Trindade desde a eternidade para os nossos dias. Agora há um outro movimento que começa dos nossos dias
daqui para frente. E é isso que nós queremos compartilhar nesse segundo movimento. Existe um movimento macro que chega até nós, existe um movimento micro, agora em união com Cristo, para produzir os frutos necessários daquilo que está no seu coração, daqueles seus propósitos eternos, sendo aplicados hoje. Nós somos muito privilegiados, irmãos, não por podermos sentar num domingo de manhã e podermos cantar alguns louvores. Nós somos privilegiados porque já somos seres eternos. A eleição já está clara para nós. Nós não gostamos muito dessa coisa de hipercalvinismo, de quem é salvo, quem não é, a discussão de que se precisa pregar o evangelho ou não. Não precisa pregar o evangelho porque as pessoas já são salvas, Deus sabe como faz. Não, irmão, não é isso que nos toca. A questão é que nós sabemos que a eleição, nós sabemos que somos eleitos porque cremos. E por termos crido, somos também predestinados. Temos um destino. O Deus que conhece a si mesmo e toda a sua criação e todo o seu propósito, Ele não precisa esperar que as coisas aconteçam. Ele pode falar antes que elas se desenvolvam. Então Ele diz que nos deu um destino. E estávamos falando para os irmãos ontem, e esse destino é sermos identificados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, o primeiro de uma raça, um protótipo, a imagem, aquilo que Deus busca, aquilo que Deus quer. Se você olha para você, meu irmão, minha irmã, você vai ter dificuldade de entender isso. Olha para Jesus, olha para o Senhor. Ele é o Deus que é capaz de fazer além do que pedimos e pensamos. Haveria extrema dificuldade se essa obra fosse deixada nas nossas mãos, mas elas efetivamente não estão nas nossas mãos, está nas mãos dele. É a nuvem, não é, durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. É esse o testemunho que nós devemos seguir, andar resolutos, olhando para Jesus, sempre, sempre, sempre. Muitos processos virão. Você está numa prova hoje, ela não é eterna. Só Cristo é eterno, só Deus é eterno. Essa prova vai passar, amém? Mas depois dela vem outra, amém? Amém. A questão é, em quem nós estamos nas mãos? Nós estamos nas mãos do diabo? E está muito fraco. Nós estamos nas mãos do diabo? Por quê? Porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, todas as provas que nós temos é porque Deus objetiva alguma coisa. Deus não é sádico. Ele não está fazendo você sofrer porque Ele gosta de ver o crente sofrer. Não é isso. Irmão, nós sofremos porque nós somos os injustos. A mão que nos trata é uma mão que está perfurada por cravos de amor. Ele já nos deu prova suficiente de que Ele nos ama. Se estamos passando por alguma coisa, Ele está conosco. E o que Ele quer é o nosso máximo benefício. Porque esse benefício máximo tem a própria glória dEle envolvida. Amém? Então nós vamos ver, a partir de um texto de Lucas capítulo 4, um segundo movimento que acontece. E agora nós vamos contar da nossa experiência. Falamos nesse primeiro momento de forma muito rápida e objetiva do primeiro movimento que é feito de Deus por causa dos seus propósitos em direção à sua humanidade. Deus tem um propósito eterno. Ele quer viver com a sua criação, não é? Ele quer viver com a sua criação. Então ele precisa sair dos dias da eternidade. Ele precisa criar o tempo, ele precisa criar o cosmos, não é? Ele precisa mostrar ao homem, depois de criá-lo, esse lugar de centralidade onde tudo se ocupa. O homem precisa ser trabalhado para se voltar para esse ponto de centralidade, a fim de que Deus vá alcançando os seus propósitos e objetivos. O que nós vamos ler não é primeiramente exegético. Nós temos algumas formas de abordagem bíblica, né? A primeira é expositiva, é a chamada exegese, tem um sentido, é uma palavra grega que tem um sentido de extrair do texto aquilo que o texto está oferecendo. Tem também uma segunda palavra chamada exegese. Aí você pode perguntar, irmão, isso é nome de creme de cabelo? Não. Exegese é uma coisa muito perigosa. Exegese é quando você vai à Bíblia para ter na Bíblia aquilo que você quer ver. Isso é perigoso. A Bíblia precisa falar por ela só aquilo que ela precisa dizer. Isso é exegese, é a forma expositiva de se ver a palavra. Então você lê cada texto, apoiado, obviamente,
né, de uma boa metodologia chamada hermenêutica, tecnicamente, uma boa metodologia. As Escrituras não é, o próprio Pedro fala que existem pontos de difícil interpretação, que os indoutos e inconstantes torcem, por isso que temos que andar juntos, não podemos andar sozinhos, não podemos nos mover sozinhos, porque está cheio de revelação por aí. Esse é um tempo do cumprimento de Mateus 24, né, do pequeno apocalipse sinótico, quando o Senhor profetizou que esse tempo, num texto pequenininho, aparece a palavra engano 3, 4 vezes. Esse é um tempo de engano. Então, quanto mais perto tivermos e em torno da pessoa do Senhor e da sua palavra, mais protegido nós teremos. Que o Senhor nos guarde disso. Vamos então a Lucas capítulo 4, e a partir dessa introdução pequena, nós vamos observar um segundo movimento daquilo que o Senhor está trabalhando conosco. 5, Lucas capítulo 5. Não vamos fazer uma forma exegética, também não vamos fazer uma forma temática, uma outra forma. Vamos estudar sobre um tema das Escrituras. O ministério dos anjos é uma forma temática. E você procura os textos que falam desse ministério diverso, dos anjos, né, dos serafins, dos querubins, dos arcanjos, dos anjos. Tem aí, né, características e especificações diferentes, distintas. Isso é temático. O que nós vamos fazer é uma abordagem procurando entender 3 pontos de movimento de Deus em relação a nós. Esses pontos podem nos mostrar com clareza que nível de vida cristã estamos vivendo agora e para onde de fato o Senhor quer nos levar, onde está de fato a bênção na nossa relação com Deus no momento em que estamos. Lembre disso, não começa a nossa experiência agora, a nossa experiência começa desde as saídas da Trindade, desde o Filho, desde as suas saídas até os dias do nosso encontro. Quando Ele te encontra, quando Ele te dá um novo espírito, um novo coração, um novo começo, e aí nós chegamos em níveis agora que vai nos mostrar, que vai nos falar da nossa vida, da nossa experiência com Ele, porque é o Deus do macro que deseja chegar e atingir os níveis mais profundos da vida cristã. Ele precisa encher esse vaso. Deus não quer apenas um vaso, Deus quer um vaso cheio. Isso aqui são coisas distintas. Deus não quer apenas a igreja, Deus quer a igreja cheia. Deus não quer apenas uma casa, Deus quer uma casa cheia. Cheia de quê? Cheia dele mesmo, e isso é o que cumpre o seu propósito. Então, vamos observar aqui a primeira expressão, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à beira do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Chegamos ao primeiro ponto do trabalho de Deus, não agora das suas vindas desde a eternidade, mas o primeiro ponto da vida cristã é expressado aqui. O primeiro nível da vida cristã está expressado nesses 2 textos que lemos. Aqui começa a nossa jornada. Muitos de nós podemos estar identificados ainda aqui. Que o Senhor nos ajude a sair desse ponto desse espelho d'água, porque aquele que veio dos dias da eternidade deseja atingir os pontos mais profundos da nossa existência. Esse é o assunto de Deus. O assunto de Deus ao trabalhar com a sua igreja, quando você observa, por exemplo, no Apocalipse, uma mulher que está grávida para dar à luz a um filho, os olhos de toda a humanidade certamente não estão postos nessa mulher, estão postos na tecnologia, estão postos no dragão, que é aquela serpente antiga, que agora tem 7 cabeças, 10 chifres, porque o Senhor falou lá atrás que ele se alimentaria do pó, e se alimentou tanto do pó que arrumou a cabeça que nunca se viu, e agora é um grande dragão, e os olhos da humanidade estão postos nesse grande dragão, porque ele chama muita atenção. Mas os olhos de Deus estão postos numa mulher que está grávida, atravessando um deserto, com muitas dificuldades. E essa mulher
ela está gerando um fruto para Deus. Essa é a posição da igreja. Deus não está com o olho no dragão, Deus está com os seus olhos na igreja, para que ela possa desenvolver aquilo que é para Ele o seu propósito. Então ele seguimos nessa experiência onde o Senhor começa a nos mostrar as fases da vida cristã e da nossa experiência com Deus. Essa é a primeira fase da nossa vida cristã, onde aparece: aconteceu que o apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós dentro da cristandade hoje nos portamos dessa forma. Preste bastante atenção, por favor, vou procurar ser bastante pragmático, bastante objetivo. Mas eu gostaria que você refletisse comigo nessa manhã sobre isso. Isso tem importância eterna. A casa que você comprou vai ficar por aí. A roupa que você comprou vai ficar por aí. O que você ganha de Cristo vai para a eternidade contigo. Então preste atenção nisso. Às vezes nós apertamos o Senhor para ouvir a sua palavra, mas isso efetivamente não é tudo. O mesmo Senhor, numa outra experiência desse mesmo nível, Ele denuncia aqueles que o apertavam. Ele fala: vocês me buscam por causa do pão. Vocês não buscam por causa do pão que permanece, vocês buscam por causa do pão que sacia a vossa fome. Esse é o primeiro cuidado que nós devemos ter na experiência cristã. A teologia da prosperidade, ela não é só teologia da prosperidade quando alguém está objetivando ter uma Ferrari amarela ou vermelha ou coisas do tipo. A teologia da prosperidade, ela não habita um determinado segmento da teologia cristã. A teologia da prosperidade, ela habita a carne humana. Tudo em nós, irmãos, sempre é para os nossos próprios interesses. Esse é o nível mais elementar e básico da vida cristã. Muitas vezes, quando nós participamos de reuniões, por exemplo, nós queremos reuniões alegres, e isso é equivocado, porque as nossas reuniões é sempre para a glória dele e nunca para a nossa alegria. Tudo que fazemos, quando você casa para a glória dele. Quando você se relaciona com pessoas para a glória dele. Quando você vive a vida cristã, seja ela em que instância for, sempre você e eu temos que viver para a glória dele. Tudo precisa ser para a glória dele. E essa é a grande dificuldade bíblica que nós encontramos, porque nós temos uma visão que sempre está em torno de nós mesmos. Então, se eu vou talvez para algum lugar, eu vou para a satisfação da minha família, para que meus filhos estejam bem, para que a minha esposa esteja bem. Isso não é errado na sua forma essencial, mas é errado sim quando nós temos apenas um olhar para nós mesmos. Às vezes apertamos o Senhor para ouvir a sua palavra. A questão é, de tudo que o Senhor nos fala, ou 10% do que Ele nos fala, é misturado com fé? Nós tomamos isso com seriedade? Porque o que Ele nos fala não pode voltar vazio. O que Ele nos fala, Ele está objetivando os seus propósitos eternos. Os seus propósitos do dia da eternidade têm relação com aquilo que Ele está nos falando hoje. Então, se apertarmos o Senhor apenas para ouvir o que Ele tem para nos dizer, sem ter um coração disposto a obedecer o que Ele nos fala, nós estamos exatamente no lugar, à beira de um lago. Como alguns irmãos aqui sabem, eu moro numa região de lagos, né? A Laguna de Araruama é a maior hipersalinada do mundo, a bacia hidrográfica hipersalinada do mundo. Caminho com a Nana de manhã em volta daquela lagoa, e o que a gente vê à beira da lagoa são espumas, muita irrealidade. Essa é a experiência cristã mais rasa que a gente pode viver, quando a gente encontra características em nós que não estão ligadas à vida mais profunda, elas estão ligadas à vida mais rasa, quando o nosso único cuidado está sempre relacionado a nós mesmos, quando tudo que nós queremos é o nosso próprio bem-estar. Essa é uma forma de teologia próspera, não é? Não há problema algum se você tem um carro novo, se o Senhor te deu algo, isso zero problema, não existe problema aí. O problema é que quando nós objetivamos isso, aquela árvore da vida que está no centro do jardim, perdeu os nossos olhos. Os nossos olhos agora alcançam e olham para outras coisas. Nós estamos procurando viver uma vida que ela vai em muito 80, 90, alguns aí com muita saúde chega a 90, mas nem todos vamos chegar. O que Deus está trabalhando agora é para os dias da eternidade futura.
Você e eu não podemos nos distrair agora com absolutamente nada, principalmente com o nosso bem-estar. O inimigo sabe exatamente, vocês lembram daquela reunião que aconteceu, e por causa daquela reunião, o pobre coitado do Jó teve que passar por tudo daquilo? Lembram disso, daquela reunião? E o Senhor falou: tenho observado meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Lembra disso? Mas você dá tudo para ele, você dá tudo para ele. Olha só, irmão, olha as intenções do maligno, olha como ele sabe como alcançar os nossos corações. E se os nossos corações estiverem presos a nós mesmos e as coisas que nos cercam, irmãos, nós não estamos preparando a vida eterna aqui dessa forma. A vida eterna adequada, preparada aqui, é uma vida eterna onde nossos olhos estão postos naquela cana central, naquela árvore central do jardim. Esse jardim, esse lugar de prazer, que agora é a própria igreja, tem uma pessoa no lugar central e sempre precisamos escolhê-la. Sempre as nossas escolhas devem ser ela. Mas na experiência mais rasa da vida cristã, o que acontece? O que temos na experiência mais rasa? Apenas espumas, beira de lago. Experiências de beira de lago é a experiência onde nós olhamos o quê? Nós queremos ouvir uma boa palavra, nós queremos ouvir um bom culto, participar de um bom culto, nós queremos chegar e encontrar tudo absolutamente pronto. Tudo que nós queremos nesse caso, o que parece ser uma boa posição desse povo, o Senhor está denunciando que é uma posição equivocada. Vocês me buscam por causa do pão que perece. Quantas vezes, irmãos, o nosso Deus para nós é como uma gôndola de mercado. Se eu posso chegar lá e encher o meu carrinho, esse é o meu Deus. Olha, irmão, não é esse povo que o nosso Senhor está preparando. O povo que Ele está preparando para a vida eterna é o mesmo povo que Ele está preparando para um testemunho aqui. E o testemunho aqui é o mesmo de Paulo. Eu posso viver numa mansão, eu posso viver num barraco de madeira, mas Jesus é o meu Senhor. Não importa se é lá ou se é cá, o que importa é que os meus olhos estão voltados para Ele. E é aquilo que Ele faz que tem consequências eternas. Não te preocupe e nem permita que o diabo alcance o teu coração quando você não consegue alcançar certos sonhos. Porque na teologia, a pseudo-teologia moderna, é isso que se fala, é isso que se prega em muitos. Você precisa alcançar os seus sonhos, você precisa buscar os seus objetivos. Irmãos, os seus objetivos, eles não passam de 80 anos, de 90 anos. Se você chega a 80, 90, com exceção acho que do irmão José, me perdoe citar ele, que eu nunca vi tanta graça de Deus para andar de bicicleta por aí com 90 anos. Então, a exceção da regra. Mas, irmão, nós não podemos confiar o nosso coração a coisas que são temporais. Elas já estão passando. Você olha para o espelho, vocês acham que eu nasci com esses cabelos brancos? Eu nem sabia que tinha cabelo branco. Outro dia eu olhei no espelho e os vi. Passa muito rápido. E às vezes nós estamos objetivando sonhos que não pertencem aos propósitos de Deus. Então essa é a experiência que o Senhor precisa nos tirar, a experiência da beira do lago, a experiência que nós queremos ouvir uma boa palavra, nós queremos realmente ouvir o Senhor, mas muitas vezes o nosso coração está longe da disposição de pagar o preço por aquilo que ouvimos. Não entenda isso como uma palavra agressiva, entenda isso como uma ajuda, como um socorro do Espírito Santo, de falar: filho, eis que estou à porta e bato, estou chegando. Alguém diz que ele já está com a mão na maçaneta da porta. Então ele precisa nos despertar. Não podemos nos distrair com nada agora. A beira do lago não é uma experiência importante para nós. Nós precisamos objetivar o aprofundar da experiência com Deus. Amém? Ele segue dizendo no versículo 2: e viu estar 2 barcos à praia do lago, ou à beira do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Essa é a segunda característica da beira do lago. 2 características claras aqui. Uma é essa que nós acabamos de falar. Se a palavra do Senhor ainda não é algo que nós já ouvimos muitas vezes, alguém falou: irmão, eu já vi você falar sobre isso umas 4 vezes. Pois é, toda vez eu quero falar algo diferente. Eu não continuo naquilo lá, porque o Senhor não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Irmão, eu gostaria de falar uma coisa aqui, uma revelação importante, o cabelo de vocês ficar arrepiado. Irmão, isso não é um servo de Deus. O servo de Deus precisa entender a vontade e o propósito do Senhor, ser sensível a isso
e transmitir de forma fiel. Não é isso? Então é essa posição que o Senhor deseja nos encontrar. Então, num primeiro momento, à beira do lago, esse lugar de muita espuma, de muita irrealidade, se é essa a nossa experiência cristã, tudo o que nós queremos é ouvir uma boa palavra. Na segunda-feira, tudo continua a mesma coisa. Eu não sei se vocês lembram de uma experiência do nosso irmão Gino. Alguém fala assim, que Deus o tenha. Não, que Deus o tenha não, ele está em Cristo. Ele está em Cristo. Mas ele uma vez falou sobre muitas coisas. E para falar sobre o princípio acho que era o princípio de subsistência, né? Hipostasis, exatamente, é a palavra grega hipostasis, ou subsistir embaixo, existir embaixo, sob, é uma preposição grega. E aí ele citou o hipopótamo, falou assim, hipo porque é baixo, hipótamo por causa de rio, esse animal gosta de viver embaixo dos rios, por isso ele recebeu esse nome. Irmão, esse irmão falou 2 horas, Gino falava 2 horas, a gente podia ouvir como 5 minutos, muito diferente da gente. Esse irmão, a esposa não estava na reunião, ele depois voltou para casa. E a esposa, obviamente, perguntou como foi a reunião, falou, foi uma benção, os céus estavam na terra. E o que o irmão falou lá? O irmão falou sobre hipopótamo. Hipostase, um negócio estranho lá. O irmão falou sobre hipopótamo. Não, o irmão não falou sobre hipopótamo. Foi apenas um ponto das 2 horas. Então, às vezes, nós apertamos o Senhor para ouvir a palavra de Deus, mas o que nós vamos fazer depois com ela? Não é por osmose, não entra na célula assim por osmose, como água entra para alimentar nossas células. Existe um preço a ser pago. Existe uma renúncia da vida natural. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A palavra enche o nosso espírito, mas a nossa alma vai precisar ser tratada. Ah, mas eu não estou acostumado com isso. Para te dizer a verdade, irmão, eu nem gosto desse tipo de pregação. Então você tirou a cruz do Evangelho, e o Evangelho passou a não ter mais sentido nem para você nem para mim. E o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então o Senhor dispõe a palavra para que a gente possa crer. Mas não é só crer. O ponto mais profundo da experiência, não chegamos lá ainda, é obedecer. Dizia a irmã Jenny Guyon, esse é o nível mais alto da experiência cristã, quando nós obedecemos. Nós precisamos de 95% de obediência, apenas 5% de revelação. Então nós vamos observando que existem 2 níveis que caracterizam muitos de nós que estamos no viver cristão. Deus quer nos levar às partes mais profundas para nos revelar os seus propósitos. Mas às vezes nós apenas estamos satisfeitos com a beira do lago. A beira do lago nos leva até ali, até as realidades, até as irrealidades, de ondas que produzem espumas, espumas, espumas. Daqui a pouco você passa a mão, já não tem mais nada. Algumas coisas foram ministradas ao coração de vocês, principalmente os mais velhos. Dessa semente, o que frutificou? O que podemos colher de fruto daquilo que o Senhor ministrou a você há 10, 20 anos atrás? Ministrou a mim. O Senhor sempre vai bater na mesma tecla. Ele não vai dar o que queremos, senão aquilo que precisamos. E nós vemos à beira do lago um outro cenário. O cenário onde os pescadores fazem o quê? Lavam as redes. Nós devemos deixar, como Hebreus nos fala, irmãos, nós devemos deixar o pecado e o que mais? E aquilo que nos embaraça. Lembra desse texto? Precisamos deixar tudo que nos embaraça para poder prosseguir. Muitos de nós queremos ouvir a palavra, queremos prosseguir na fé e na carreira cristã, mas estamos embaraçados com coisas. Lembre-se disso, irmãos. Para o Senhor seguir conosco, temos que, com a ajuda dele, nos desembaraçar. Às vezes você está com muito sentimento de seguir, mas tem coisa na tua vida que está te embaraçando. Eu não sei o que é. Eu não estou falando, isso aqui não é profecia não, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos até os olhos voltados para o Senhor e queremos seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá, mas não tratamos as questões que nos embaraçam. Quantas coisas poderemos enumerar nessa manhã que nos embaraçam? Não é isso, irmãos? Quantas coisas podem nos embaraçar? Por exemplo,
Se você, por exemplo, é uma pessoa que quer se dedicar ao Senhor, fala assim: irmão, eu preciso me debruçar sobre a palavra, eu quero conhecer o meu Senhor de forma mais plena, eu quero ter essa experiência mais íntima com Ele. Você nunca se trancou num quarto para ler as Escrituras com essa intensidade. No momento em que você se tranca lá, o telefone toca, o WhatsApp toca, bateram na porta, alguém tocou a campainha, o vendedor apareceu, chegou no conta, não sei, não é assim que funciona? O inimigo descobriu que você descobriu o alvo de toda a questão. A questão não é tirar a pedra que está no fundo, a questão é o nível de água e de graça subir para que você possa navegar sobre a pedra. Isso é o que dizia o nosso irmão Atmani. Então, muitos de nós achamos que a forma de nos embaraçar é pular do barco para tirar uma grande pedra. Não se faz isso, irmão. Só podemos navegar sobre a pedra quando o nível da água ou da graça sobrepassa essa pedra. Então é indo para o lugar mais profundo é que nós nos livramos do pecado que tão de perto nos rodeia, dos embaraços das redes e tudo mais. Então toda vez que você objetivar o Senhor como um ministério sacerdotal, o inimigo rapidamente se colocará ao seu lado para impedir esse processo. Enquanto você e eu estivermos arregaçando as mangas e fazendo, irmão, não tem nenhum problema em fazer. A questão é que só cumpre-se o propósito de Deus da forma eficaz é quando nós fazemos em Cristo, e é uma grande diferença. Então nós estávamos falando para os irmãos ontem, a vinda, a entrada como reino é precedida pelos sacerdotes. Não há reino se não houver sacerdócio. Não há reino. Reino não são práticas humanas. Reino é a prática da vida cristã, né? Desde Deus na eternidade, sendo vivida em nós, a partir do Espírito. Então isso precisa ficar muito, muito claro para nós. Esse é o primeiro aspecto. Esse é o primeiro nível de experiência cristã. Se você está vivendo esse nível, você precisa entender que a tua vida está caracterizada nesse ponto. As características desse viver, elas mostram um determinado nível em que nós estamos. Não quer dizer que ouvimos uma linda e uma maravilhosa palavra, que o apóstolo dos pés sangrentos, lá, Sadúcio da Singh, veio até nós e ministrou uma maravilhosa palavra, e agora você está vivendo naqueles níveis. Não, nós estamos vivendo dos níveis da nossa própria realidade. Nós temos o coração na palavra do Senhor, irmãos. Nós nos debruçamos na palavra do Senhor, nós buscamos o Senhor de uma maneira séria. Isso tem acontecido. Se isso não tem acontecido, o que de fato tem acontecido é que nós estamos à beira de um lago. Toda a nossa experiência não passa de espuma. Tudo que para nós é uma grande experiência, daqui a pouco passa a ser uma grande decepção. Tudo que para a gente é verdade na beira do lago, daqui a pouco não é mais verdade. Não tem uma evolução histórica dentro da verdade, porque a verdade ela vai prosseguindo, ela é profunda, ela vai ascensionando, porque quanto mais da verdade é ministrada a você e a mim, mais nós vamos crescendo. Você não recebe a verdade de uma forma completa, você recebe aos poucos, é aos poucos que o Senhor vai trabalhando. Então quando você olha para você, para a sua própria experiência, para a sua família, e você identifica o mesmo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, pode ser essa uma experiência da beira do lago. Então o Senhor fala: filho, não é que eu estou falando com você da beira do lago hoje, é que eu queira que você fique na beira do lago. Eu quero te convidar para dentro. Eu quero te chamar para as experiências mais profundas. Eu quero que você conheça a mim não por ouvir falar, mas que os seus próprios olhos possam me ver. Então, esses são os níveis que vão se demonstrando diante de nós. Vamos observar o segundo nível. Observa que, na mesma forma como nós somos tripartido, a obra de Deus também é tripartida. O Deus que trabalha na sua obra também é tripartido, não no sentido igual a nós. Ele não é corpo, alma e espírito, a não ser o próprio Senhor Jesus, mas são 3 pessoas distintas. Então você vê 3 sucessivamente na obra de Deus. Da mesma forma, tem um primeiro momento onde nós encontramos-nos na beira do lago, e com as experiências embaraçadas na nossa própria vida, com projetos e planos ligados apenas nessa terra, e com dificuldade de compreendermos o futuro. Aí o Senhor precisa nos pegar e ir nos levando a experiências mais profundas. Vamos seguir o texto aqui, para a gente já ir fazendo a volta para terminar. Segue
Versículo 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Segundo aspecto, ou segundo nível da vida cristã, é quando o Senhor afasta um pouco o barco e nos faz o convite para sair das extremidades. É quando o Senhor passa a arrebentação e de lá começa a falar conosco, que Ele usa um verbo aqui muito interessante. Ele ensinava. Existe um princípio, não é? Acho que provavelmente devemos ter algum professor aqui que conhece bem isso. É o princípio do aprendizado, que alguém só aprende quando de fato ele é ensinado. Quando alguém ensina, alguém aprende. Quando ele diz que ele ensinava a multidão, ele está nos mostrando um nível de maior profundidade. Às vezes nós ouvimos muito, irmãos, mas não aprendemos como deveríamos aprender. Ouve-se, mas não se compreende. Compreende-se com a mente, mas não desce ao espírito. Essa obra de maturidade, ela vai além de compreensão humana, além de entendimento apenas com a mente. O Senhor precisa fazer um trabalho mais profundo. Mas agora, nessa segunda instância, quando ele está a partir da arrebentação, ou seja, ele vai para um nível de profundidade, onde agora as pessoas não o oprimem para ouvir a palavra e não ter compromisso com ela. As pessoas agora já não aparecem naquele primeiro quadro onde estão lavando as redes. Esse é o primeiro aspecto da vida, bem superficial. Mas o Senhor continua nos chamando para um lugar mais profundo, para a experiência com Ele. E nesse lugar mais profundo, a primeira coisa que nós começamos a compreender é a vontade de Deus de uma forma mais profunda, de um tipo de conhecimento diferente que todos nós precisamos ter. Sermos ensinados pelo próprio Deus é diferente de ouvirmos qualquer palavra. Ser ensinado por Deus é de fato, podemos dizer que Ele está nos ensinando aquilo que precisamos aprender. Se Ele fala assim, olha, se nós ouvirmos a seguinte frase, Deus ensinou alguém, nós temos o nosso coração, esse alguém aprendeu. É isso que quer dizer o falar da arrebentação, o falar depois dos movimentos naturais da vida superficial. A vida superficial não nos leva a aprender absolutamente nada. Ali só manifestam coisas da nossa própria natureza. A vida superficial só manifesta aquilo que somos. Cristo não pode ser manifestado nessas instâncias. E se for, é muito pouco. Por isso que a vontade do Deus que trabalha desde o macro para introduzir as partes mais profundas da existência humana, Ele trabalha para levar o homem para essa condição, sabe por quê? Porque é lá na profundidade o lugar onde Ele habita. É lá. Ele não habita na beira do lago, ainda que para muitos, porque existem instâncias, você vê irmãos que se movimentam na beira do lago, você vê irmãos que se movimentam aí na arrebentação, que aprendem, que conhecem a palavra, não é? Mas ele ainda quer seguir mais profundo, para uma experiência mais profunda. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo na nossa vida. Mas se a gente começa a identificar o lugar onde de fato nós nos encontramos, nós podemos orar, nós podemos pedir ao Senhor, falar, Senhor, avança com o teu propósito na minha vida. Eu quero seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Eu não quero ficar na experiência da beira do lago. Eu não quero ficar na razoalidade, na naturalidade de uma vida cristã que não produz fruto. Nesse momento o que você vê são embaraços, são redes, não é isso? São inconsistências, são coisas que não têm realidades profundas. Nós falávamos ontem para os irmãos, temos uma irmã que ainda não tem seios, não tem peitos. O que será da nossa irmã o dia que for pedida em casamento? Porque existe um casamento com dia e hora marcado. E é normal que uma criança não tenha seios, porque seios falam de maturidade. Alimento e maturidade. Só se pode oferecer alimento a partir do momento em que nós amadurecemos. E como é que você vai casar com uma criança? Você está entendendo? Então o Senhor sempre vai trabalhar esse nível de maturidade. E o nível de maturidade daquilo que Deus está trabalhando conosco é nos levar cada vez mais para lugares mais profundos, para o mar alto, onde acontecem as verdadeiras experiências ou as experiências mais profundas. Não que as experiências da beira do lago não tenham o seu valor. As experiências da beira do lago é para nos mostrar
como nós estamos em aspectos tão superficiais e Deus tem coisas tão profundas para nos revelar, para nos mostrar e para nos fazer andar. Se você é um menino, é porque você nasceu hoje, ontem, semana passada, mas se você é igual a mim, tem mais de 30 anos, sabe onde é o nosso lugar? No mar alto. Essa é a lição que o Senhor quer nos ensinar. E se nós não chegamos no mar alto, provavelmente estamos repetindo todo esse assunto nessa manhã. É porque o Senhor quer nos levar para lá. Vamos ver o que tem por lá. Tem coisa boa demais lá. O problema é que tem que chegar lá. E o assunto de chegar lá tem algumas nuances. Tem o preço da própria existência. Mas o Senhor sabe fazer isso como ninguém. O Senhor sabe fazer isso como ninguém. Nós podemos não querer ceder, mas Ele não vai nos perder. Ele vai nos levar a lugares profundos. Ele quer nos tirar da beira. Ele não quer nos tirar. Sempre na beira teremos características envolvidas conosco mesmo. Sempre estaremos envolvidos com coisas. Sempre tem coisas que nos prendem. Veio um irmão esses dias que ia para a reunião. A filhinha dele chegou na nossa reunião. E eu falei: onde estão seus pais? Eles vinham com a gente. Mas o que houve? Abriu um solão. E mãe voltou, botou um biquíni, maiô, foi-se embora para a praia. E a bichinha estava na reunião conosco. Meu Deus, quanta coisa. O que foi que nós vimos, irmãos? O que de fato nós vimos? E a menininha estava lá, participando da reunião, alegre, orando junto com os irmãos. Os pais foram para a praia, região de lago, muitas praias bacanas, Búzios, Arraial do Cabo. Não tem problema, irmão, desfrutarmos dessas coisas, mas o centro é outro. A urgência naquilo que Deus está fazendo com a igreja. Nós precisamos deixar os embaraços que tão de perto nos rodeiam, para seguirmos resolutos ao autor e consumador da fé. Então ele segue aqui dizendo para nós, e já vamos terminando. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão. Aqui já aparece uma característica. Quando você sai da beira do lago e passa pela experiência de começar a compreender o Senhor a partir dos seus ensinos, Ele começa a te chamar por nome. No primeiro momento ele se dirige à multidão, como eu estou me dirigindo aqui. No segundo momento, Ele começa a te chamar por nome. Ele não chama a multidão, Ele fala: Simão. Ele chama você e eu individualmente, pelo próprio nome. É essa experiência que começamos a ter. Você quer ouvir o Senhor? Você sim ou não quer ouvir o Senhor? Sim. Ele é capaz de chamar você pelo seu próprio nome. Mas Ele precisa fazer esse trabalho de tirar você e eu das irrealidades, das obras e dos embaraços da vida natural da beira do lago, para nos introduzir na presença dEle. Você deseja isso, irmão, irmã? Sim ou não? Sim. Bendito seja o Senhor. E ele segue dizendo: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. As redes, no sentido de embaraço, estavam lá na beira do lago. As redes que trazem benefícios, que trazem frutos à obra de Deus, estão no mar alto. O lugar de evangelizar não é na beira do lago. Na beira do lago não tem peixe, irmão. Só tem espuma, só tem irrealidade. Vamos evangelizar? Vamos. Irmão, nós temos orado para isso. Nós temos buscado o Senhor para isso. Temos jejuado para isso. Você sabia que você vai encontrar o diabo na rua? Muitas vezes em carne e osso. Então o serviço a Deus não é um serviço descuidado. É um serviço, o serviço da rede para pegar peixe é um serviço que se faz na profundidade. Senão não há fruto. Às vezes você evangeliza 2 anos, não colhe uma alma. Que estranho, verdade, irmão? Mas o Senhor fala:
Lá na profundidade, quando ele fala lança a rede, papai, pode lançar que vai vir é peixe. Vai ficar difícil tirar a rede de dentro d'água. Sabe por quê? Porque você está em lugares mais profundos da presença dele. É lá o lugar onde você e eu precisamos estar para ouvir a sua voz. Queremos ouvir a voz do Senhor? Nós precisamos estar nesses lugares onde ele se encontra. Na nossa vida, assim como somos tripartido, assim também é o Senhor. O nosso corpo, bazar, a parte mais externa, não é? Depois chegamos à vida da alma e aprendemos a louvar o Senhor, e toma a alma para lá, e alma para cá, e prega e tal, e tudo, e sua, é a alma, é o ponto da arrebentação. Mas o Senhor está fazendo o que? Nos convidando para lugares mais profundos, porque são nesses lugares onde está o próprio Deus. A luz do tabernáculo, que também é tripartida, da mesma forma. Existe uma luz natural do lado de fora, e esse é o testemunho de Deus visto nas estrelas. Essa é a luz do testemunho divino, ele é tríplice. Então na parte de fora você tem o testemunho das estrelas, você tem o Salmo 19, você tem Romanos 1, que fala desse testemunho. Luz é testemunho, não é? Então os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você está vendo um testemunho de Deus a partir das coisas que estão criadas. Ele não é a criação, ele é o Criador, para não se cometer o erro do panteísmo. Ele não é a criação e nem o final dela, mas essa criação dá testemunho dele. Mas quando você segue para dentro do tabernáculo, você tem um outro testemunho, e você encontra um testemunho mais profundo. Qual é? Esse é o testemunho do candeeiro. O candeeiro que é colocado em cada localidade, ele tem luz sétupla, 7 braços com luzes. E isso fala de um testemunho perfeito. A luz que agora aparece no testemunho de Deus já não é mais a luz natural, da chamada teologia natural. É a luz do testemunho da vida da igreja. Aquilo que Cristo é sendo vivido na obra da igreja. Nós agora somos responsáveis por esse testemunho. Se a terra está sem testemunho, é por nossa culpa. Porque quando nosso Senhor viveu aqui, ele deu o testemunho de seu Pai. Mas quando ele foi, ele disse aos seus discípulos que eles ficassem. E eles dariam seguimento a esse processo. Então a luz do candeeiro que aparece do santo lugar é a luz do testemunho da igreja. O testemunho que foi visto no cosmos e depois na pessoa do seu próprio Filho, nos dias que ele andou na terra, agora precisa ser vista na igreja. E aí termina? Não! Porque existe uma outra luz no lugar de escuridão, e essa luz, ela está no Santíssimo. É a luz esse Santíssimo é um lugar totalmente escuro. A luz que existe nesse lugar é a luz do próprio Deus, é para onde Ele está nos levando. Nós já somos igreja, já há um testemunho, seja ele menor ou maior, mediano, não importa. O Senhor continua chamando a igreja para um lugar mais profundo, onde a luz do testemunho já não é apenas ela mesma, senão o próprio Deus. Esse é o lugar mais profundo. Então nós vamos observando que é assim também como o Senhor sai da beira do lago, Ele sai da arrebentação, e agora Ele começa a chamar por nome pessoas, porque Ele chama e chama e chama para uma relação mais profunda. Chama por nome e depois fala, lança a rede para pescar. Todos nós precisamos ouvir uma palavra de Deus, irmão, sim ou não? Uma coisa é a palavra de Deus que é dita à multidão, outra coisa é quando o Senhor fala diretamente com você, ainda na multidão. Isso fala de experiência mais profunda. Seguimos. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Aí o problema, não é para trabalhar à noite, tem que trabalhar de dia, tem que trabalhar na luz do Senhor, na direção do Espírito Santo, tem que se mover quando a nuvem se move, tem que se mover à noite quando a coluna de fogo se move. Irmão, vou mudar de cidade. Sim mesmo? É. Por quê? Irmão, porque eu vou. Bacana. E você? Irmão, eu vou ao shopping. Por quê? Porque eu quero. Entendi. Eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Vou fazer uma viagem.
Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Esse é o problema da beira do lago. Nós fazemos o que queremos na nossa vida e depois falamos aqui na reunião: Jesus Cristo é o Senhor. É incoerente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abra os nossos olhos de fato, para que a gente possamos nos envergonhar da nossa própria atitude equivocada diante do Senhor. E é bom que seja agora, porque agora a gente chora. No dia que Ele nos receber em glória, nosso coração vai estar cheio de alegria. Triste é estar rindo agora e distraído. E naquele dia teremos que prestar conta num tribunal, não para ser jogado no inferno, mas de lá nós ouvimos: o que foi dado a você uma tão grande salvação e o que você fez com ela? Irmãos, Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador, Ele quer de fato e verdade ser o nosso Senhor. Nós não temos direito algum de tomar decisão nenhuma se não for embaixo da direção dEle. Sabe por que a gente sofre, irmão? Não é porque o vizinho me persegue, é porque eu estou baseado em muito dentro das minhas próprias convicções, e essas convicções me mostram que eu estou à beira de um lago. Eu estou achando que estou de vento a popa e estou nadando em regiões e mares profundos, mas de fato muitas vezes não é isso que está acontecendo. Não é porque eu sinto alguma coisa necessariamente quer dizer que eu esteja vivendo naquela região. O Senhor precisa nos despertar e nos dizer: filho, eu não tenho nada de ti se você não está comigo, se você não deixa eu falar contigo o que eu preciso dizer, se você toma suas decisões e coloca bases como se eu tivesse falado, como se eu tivesse orientado você a fazer. Então aqui está o problema. Lançamos redes, mas lançamos rede num momento escuro. Essas são as nossas próprias obras. Mas Pedro, na sua infinita misericórdia, Deus dá a Pedro uma experiência. Ele chama Pedro para uma região mais profunda e manda Pedro lançar as redes. E Pedro sabe que Jesus não é pescador, a profissão dele é outra. Ele se envolveu em toda a sua vida, pelo menos no princípio dos seus 30 anos, depois você tem um ministério em torno de 3 anos, em toda a sua vida ele se envolveu com a questão de quê? Quem lembra? Não é isso? Isso não tem nada a ver com pescaria. Às vezes nós questionamos também o Senhor manda fazer uma coisa, nós queremos questionar, mas não precisamos questionar, nós precisamos ouvir o que Ele precisa nos dizer. Irmãos, o Senhor sempre vai nos falar algo, o problema é que Ele tem um lugar para nos falar, e nós precisamos estar nesse lugar para ouvir o que Ele precisa nos dizer. E ele segue aqui: e respondendo Simão Pedro, disse: mestre, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Irmão, na beira do lago ninguém obedece nada, é na profundidade que Deus manda, e é na profundidade que nós obedecemos, porque a capacidade de obediência não vem da vida rasa espiritual, vem da vida profunda. Sabe por que muitas coisas nós não conseguimos vencer? É exatamente porque a nossa vida ainda não chegou a um nível de maturidade mais profundo. Por isso que sempre temos que insistir com o Senhor, para que o Senhor nos faça navegar em lugares profundos, porque é lá que está a palavra que é liberada. Alguém aqui precisa ouvir uma palavra de Deus específica? Sim ou não? Sim ou não? Onde está essa palavra? Onde está essa palavra, irmãos? Está nos lugares profundos. Alguém aqui precisa ser chamado pelo nome? Alguém aqui gostaria de ter uma experiência? Acordar e ver o Senhor falar assim: Roger, João, Maria, levanta, quero falar contigo. Você gostaria de ter uma experiência dessa? Será que o Senhor quer dar essa experiência para a gente? Sim ou não? Nós precisamos levantar da nossa cama com uma direção de Deus. Às vezes levantamos, trabalho, para lá, para cá, irmãos, eu sei como é o dia a dia,
Normalmente o pregador fala daquilo que ele mais precisa ouvir. A gente distrai facilmente, levanta rapidamente. Meu trabalho é um trabalho que precisa começar às 6 da manhã. Entende? Quando a gente vai ver, está na metade do dia. Não viu o Senhor nem de longe, que dirá de perto. Essa é a experiência da beira do lago. O Senhor quer nos tirar disso. O Senhor quer nos levar a águas profundas. O Senhor quer nos levar a experiências profundas. O Senhor precisa, Ele deseja falar com cada um de nós. Dentro da nossa experiência, dentro do nosso viver. Uma coisa é falar à multidão, outra coisa é te chamar por nome. E Ele quer te chamar por nome. Você fala, irmão, mas vai demorar tanto na minha experiência chegar aquele mar alto, irmão, vai demorar muito. Não, irmão, pode acontecer essa manhã. Essa é a boa notícia. Sabe onde ele está? Onde é que ele está? Onde é esse mar alto? Está aí dentro de você. Você só precisa se voltar, você e eu. Quando eu falo você, eu me incluo, viu? Tudo que eu falo é para o pregador primeiro, entenda esse princípio. Mas você e eu precisamos nos voltar. Não para os embaraços dessa vida, não para as coisas que estão nos prendendo. Larga, irmão, deixa tudo que te prende. Siga para o alvo. Siga para o alvo. Siga para o alvo. Você precisa ouvir algo do Senhor? Sim ou não? Estou repetindo. Você quer ouvir algo do Senhor? Sim. Não é através do pregador, não. O Senhor vai falar no seu ouvido, no seu espírito. O Senhor vai direcionar a sua vida. Vai falar, Rogério, vou botar você num lugar que você parar de ser trôpede. Toda hora tropeça, toda hora levanta e cai, toda hora tropeça. É um termômetro. Hora está andando de 1000. Daqui a pouco está 2, 3 quilômetros, não consegue mais. Sabe por quê? Porque a força não vem da beira do lago. A força vem da profundidade da experiência com Ele. Estou terminando, mas não termina a experiência, mas termina aqui. Faze-te ao mar alto. Fala aí para o teu irmão do teu lado, irmão. Fala aí. Faze-te ao mar alto. Faze-te ao mar alto. A gente não precisa de mais nada, irmão. A gente só precisa dele. Onde é que ele está? No mar. Então, faze-te ao mar alto. Sai desse negócio de espuma, irmão. Larga esse negócio de espuma para lá. Eu queria me reunir com os irmãos, mas... eu queria servir o Senhor, mas, porém, entretanto, sin embargo... o Senhor é tão maravilhoso, mas... O mais tem que deixar para trás. O mais precisa ser desprezado. Despreza o mais, irmão. Ele é o Senhor. Larga tudo e vai correndo para trás dele. Vai estar com seus irmãos. Não fica com o coração dividido. Vai estar com seus irmãos. Está fora de irmãos. Está fazendo outra vontade. É espuma, irmão. Irmã. Estamos perdendo o nosso tempo. Sabe o que vai acontecer? 10, 20 anos na beira do lago não vai te introduzir ao mar alto. Você acha que está de vento a popa, eu acho que é assim mesmo, e é assim que o Senhor faz. Todo subjetivo, só olho para mim, para o meu própria mente, para o meu próprio coração, para a minha própria experiência. Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o Senhor fala, faze-te ao mar alto. Deixa as coisas que para trás ficam, deixa as coisas que te embaraçam. E segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. E segue com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. É esse o nosso chamamento. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Versículo 6. E havendo assim, e fazendo assim, porque onde está o lugar de obediência? No mar? Responde para mim, onde está o lugar onde está Ele? Onde está o lugar onde ouvimos a sua palavra diretamente?
Onde estão os frutos do trabalho visto da igreja? Por que no mar alto? Porque foi lá que ele lançou as redes. Não adianta lançar a rede sem estar no mar alto, não vai pegar peixe, não tem resultado. Tentar pegar peixe no escuro não vai funcionar, e nem na beira do lago. Então, para onde que ele nos chama? Para o mar alto. Ele segue aqui, e fazendo isto, fazendo assim o quê? Obedecendo, porque ele falou, lança a rede. Onde é que nós obedecemos, irmãos? Está fraco. Onde é que nós obedecemos? No mar alto. Aí você fala assim, está forte, mas também pode não ter entrado no espírito, não adiantou nada. Isso precisa queimar o nosso coração. Ele está no mar alto, Ele está no nosso espírito, com todas as provisões necessárias para que a gente possa viver uma vida vitoriosa. Então, onde nós vivemos em vitória? Quando a gente arregaça as mangas e faz um bocado de coisa, irmão. Fazer coisa não é difícil, irmão. Difícil é penetrar o mar, a profundidade do mar, para ouvir o que Ele precisa nos dizer, para fazer segundo o que Ele nos disse, no tempo em que Ele nos disse, para colher os frutos necessários. No mar alto tem palavra específica, no mar alto tem obediência a essa palavra, no mar alto tem fruto por causa da obediência, e depois tem mais alguma coisa, porque são muitos peixes que se pegam no mar alto, vocês me entendem? E tem irmãos que precisam de peixe. Eu sou um que preciso, irmão. Eu não só falo não, preciso ouvir também, todos nós precisamos. Então, quando nós pegamos os peixes do mar alto, irmão, que maravilha a comunhão agora, porque agora nós podemos chegar, vindo do mar alto, e repartir os peixes com aqueles que têm necessidade. Temos muitas necessidades entre nós, mas não temos de Deus uma palavra específica. Falava ontem para os irmãos, como é que a gente consegue saber se um irmão está em necessidade ou não? A gente vai até a sua geladeira. Se lá tiver água, você chama aquilo de aquário, mas nem aquário é, porque não tem peixe, só tem água. Mas Deus quer nos levar a um nível, e esse nível chamado mar alto, onde a gente tem percepções espirituais de quem de fato está precisando. Comunicar com os santos. Há um erro gramatical aí de português que muitos se equivocam. Muitas pessoas acham que os santos em necessidade é quem comunicar. Não são os santos em necessidade, não. Somos nós que temos que ter a sensibilidade de saber quem tem deficiência, quem tem necessidade, e ir lá suprir. Mas na beira do lago não há essa percepção. As percepções da vida divina estão escondidas no mar alto, na vida do Espírito. Por isso que temos que exercitar a vida da piedade, a vida no Espírito. Não é uma questão de fazer, é uma questão de estar, de ser, para que depois na volta do mar alto a gente possa repartir os pães, os peixes e saciar a fome daqueles que precisam. Você está ajudando o seu irmão? Sim ou não? Você está vendo como o seu irmão precisa de você? Mas como você vai dar ao seu irmão se você não tem? Você vai oferecer espuma para ele? Eu vou oferecer espuma. Irmão, ouvi uma palavra esses dias, nosso Deus, se eu te falar, você cai para trás. É tudo na mente. Não é treinar a mente, não é para treinar a mente, é para descer o espírito, e por isso nós passamos por muitas situações. O Senhor quer nos treinar de fato, homens e mulheres que repartem pães e peixes. E para que isso aconteça, precisa ir pegar na mão daquele que distribui essas coisas. Eu sei que não é uma boa pregação para domingo de manhã, irmãos, eu sei. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque essas são as palavras que não confortam o nosso coração, mas trazem direções dos céus para nós, para a vida da igreja. A igreja precisa ser edificada, e a igreja só pode ser edificada na instrumentalização dos seus membros, e os seus membros não têm nada para oferecer um para o outro, se primeiro não buscam na vida profunda. As provisões estão na vida profunda, não estão na superficialidade, nem da letra, nem do espelho d'água.
Sabe quando você dá uma direção errada para o irmão? Irmão, vamos fazer um grupo? Essa é a experiência da beira do lago. Sabe quando você tem um sentimento e fala assim, não creio naquilo, eu creio naquilo, e começa uma série de confusões? Isso são redes da beira do lago. O lugar profundo é um lugar de silêncio, é um lugar de luz, é um lugar que se compreende a vontade e o propósito de Deus, é um lugar de suprimento, é um lugar onde Deus nos enche, é um lugar onde as coisas vazias da nossa carne, da nossa alma, da nossa mente são colocadas de lado. Alguém que está ajoelhado no Santíssimo em prantos não tem aí lugar e nem tempo para nenhum tipo de pecado, nem tipo de rede. O Senhor entende, às vezes nós não entendemos, mas o Senhor entende, irmão, o porquê Ele precisa nos levar para lá. Porque se Ele nos deixar na beira do lago, as nossas experiências são muito ruins. Então Ele quer realmente, de fato, nos conduzir para lá. E segue aqui, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, obviamente porque as redes da beira do lago são redes de embaraço. Essa aqui não, irmão, essa aqui não existe estrutura humana que possa comportar o poder divino. Elas vão se romper no bom sentido. Você pode entender isso também, que aquelas redes que você quer desembaraçar lá na beira do lago, você vai perder muito tempo tentando desembaraçar a rede. Sabe onde desembaraça as redes? Na profundidade. Quando o nosso caminho começa a ser um caminho mais profundo com Deus, as redes passam a não ter mais nenhum sentido para nós. Nós não queremos. Alguém vem te falar, irmão, eu queria te contar um negócio, irmão, não tem interesse nisso. Olha lá o Senhor Jesus lá, vamos embora. Irmão, se eu te contar um negócio do arco da velha, não quero saber do arco da velha, eu quero saber de Jesus Cristo e esse crucificado. É esse que edifica. Nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para investir nesse tempo, para que Cristo seja de fato, tenha o seu prazer na sua formação em nós. Termino aqui, meus amados. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Você está lá na profundidade, cheio de peixe, o que você faz? Isso aqui é tudo meu. Não, tudo seu lá na beira do lago. Aqui não é lugar de tudo seu não. Já pensou? Você chega no céu. Clécio que uma vez me falou isso, Clécio já está com o Senhor, ungindo, deve estar uma festa por lá. A gente já pode falar aqui, mas Clécio falou que um dia ele ouviu o irmão falar que se chegasse no... O irmão perguntou, quem você quer encontrar lá quando você estiver lá no Senhor? Né? No caso no paraíso, ou mesmo na eternidade, quem você quer encontrar? Rapaz, eu queria encontrar Abraão, queria ver como é que Abraão quer encontrar o Senhor, quem vai encontrar todo mundo. Maravilha, hein? E quem você mais quer encontrar? Teve um irmão que levantou e falou assim, eu quero encontrar Adão, eu tenho uns negócios para resolver com ele. Ele foi, a gente ri, mas foi verdade isso, ele foi o culpado de ter colocado a gente nessa buraqueira. Irmão, ele está querendo levar a beira do lago para a eternidade. Esse não é um lugar de beira do lago, irmão. Esse não é um lugar de confusão, não é? As coisas confusas, elas vão ficando à medida que nós vamos avançando. Então não é, irmão, mexer com rede. O que você está fazendo, Marcinho? Eu estou arrancando de mexer nessas redes. Irmão, quanto mais você mexe com rede, mais embaraçado fica. É o que o diabo quer, que você fique mexendo com coisa que Deus não pediu para você mexer. O Senhor pediu para você seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E seguir esse Cordeiro é em direção à profundidade, ter uma vida cada vez mais profunda, para você entender os propósitos, para você entender a mente do Senhor, aquilo que Ele está fazendo, para ter sensibilidade espiritual nos movimentos que nós fazemos entre nós. Nós precisamos suprir os nossos irmãos na edificação da casa. Só podemos dar esse suprimento se alguém colocar esse suprimento na nossa mão. E esse suprimento está na profundidade da vida. Por isso que quando somos meninos fazemos coisas como damos muito trabalho. Sabe por quê? Porque a nossa vida de menino é da beira do lago. A gente tem um propósito enorme. É como você vestir um menino com um terno, uma gravata, uma boa roupa, uma boa beca, como se fosse para um casamento. Mas é um menino desse tamanho, e você veste ele com vestes do meu tamanho. Às vezes o propósito na nossa cabeça é muito grande,
mas não existe nenhuma prática daquilo, porque a prática não está na beira, na superficialidade da vida, não é o que a gente entende apenas com a mente, é na profundidade do lugar onde nós andamos. Você começa a andar nessa profundidade e as coisas começam a mudar, o nível de experiência muda, o nível de suprimento muda, o nível de confronto muda, tudo muda. E quando eles chegam, diz que se rompiam a rede e fizeram, versículo 7, e fizeram sinal aos companheiros. Por que eles fazem sinal aos companheiros quando eles estão na profundidade, cheios de peixe? Porque o sentimento é alimentar quem? Os companheiros. Amém? O sentimento agora é alimentar os companheiros. Você tem companheiro para alimentar? Tem ou não? Quem tem companheiro para alimentar aí? Tem mesmo, irmão? E tem alimento para dar para ele? Tem ou não tem, irmão? Tem? Tem mesmo, irmão? Olha como é que vai diminuindo. Irmão, diz um sim na fé aí, amém? Amém. Mas onde é que está esse suprimento? Tem mesmo, tem sim. Onde é que está esse suprimento? Na vida da alma? Na vida natural? Na beira do lago? Reunião os domingos? Ah, então não vou reunir mais os domingos, é isso que eu estou falando? Não, suprimento que está no espírito de cada um de vocês que estão sentados aí, de cada um dos crentes. Deus supriu você de grande riqueza. Nós precisamos desse suprimento que está com você, aquilo que o Nás estava falando, né? Nos 3 níveis de apacentamento, repartir dons, repartir serviços. Essa é a edificação da casa que Deus tanto deseja. Ver o movimento que é feito desde a eternidade para chegar até o espírito humano, do macro ao micro, dando suprimento, enchendo o seu interior de suprimento. Sabe o que está no seu interior? Vou fechar aqui, senão a gente vai, não é vigília hoje. Sabe o que está no seu interior? Lembra da arca? Quem lembra da arca do pacto ou da arca do testemunho? Ela era colocada dentro do Santíssimo. E tinha uma urna, segundo Hebreus capítulo 9, essa arca é descrita lá em Êxodo 25. Existia uma urna que tinha 3 elementos dentro dessa urna. Quem lembra desses elementos? A palavra, ou as pedras da lei. Que mais? A vara de Arão que florescera. Que mais? E o maná. 3 elementos estão colocados numa urna dentro da arca. Essa arca representa Cristo. E essa arca é colocada no lugar santíssimo. Então ele está falando que é exatamente o que aconteceu conosco. Cristo, ou essa arca, foi colocada num lugar santíssimo da nossa vida, no nosso espírito, o lugar onde ele habita, amém? Mas o que tem dentro dessa arca? Tem vida de ressurreição, tem maná, ou seja, tem alimento, mais o quê? Mais o quê? E a palavra. Olha como o nosso espírito é interessante da forma como ele foi constituído. Ele tem intuição, tem mais o quê? Comunhão, e mais o quê? Como? Não ouvi. Consciência. Então olha o que Deus está fazendo. Ele colocou a arca dentro do nosso espírito, para que o espírito pudesse interpretar os aspectos que estão dentro dessa urna. Ele deu funções específicas. Então, por exemplo, comunhão, a função de comunhão do Espírito, do nosso Espírito, ele se equivale ao que da arca? Ao maná, não é isso? A comunhão. O Espírito também tem intuição, não tem? Se equivale o que dentro do que está na arca? A vara de Arão que florescera, vida de ressurreição. O que mais? O que mais tem no nosso espírito? Qual outra função? Para a gente terminar, irmão, vamos lá. Consciência. Consciência para quê? O que tem dentro da arca? A palavra. Você está vendo o que Deus fez? Então, quando nós temos a palavra, não é, irmãos? Quando nós temos a palavra, desde o Espírito, né, nos alimentando dela, começamos a exercitar esse aspecto mais profundo, que é da intuição.
percepção daquilo que o Senhor está fazendo. Isso é muito importante para o viver cristão. Irmãos, que o Senhor nos ajude nessa manhã a compreender a necessidade que nós temos de sair das regiões mais externas para as regiões mais profundas, a fim de que de fato haja fruto, haja obediência, haja aquilo que é necessário para que a gente possa viver a nossa vida com Ele. Vou pedir para que meus irmãos fiquem de pé, para que a gente possa orar, agradecer o Senhor por esse tempo e agradecer a paciência de vocês. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pelo tempo da Tua palavra dita nessa manhã, não somente por essa palavra, mas por tudo que nós aqui diante do Senhor estivemos louvando, engrandecendo o Senhor, orando, falando e ouvindo a Tua palavra. O Senhor disse que sem Ti nós nada podemos fazer, e nós temos visto na nossa vida que isso é fato. Mas nós também queremos lembrar de outra palavra que o Senhor disse, que sem mim nada podeis fazer, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é poderoso para nos fortalecer nessa hora e nos tirar da vida, Senhor, da vida superficial, da vida natural, para a vida cada vez mais profunda na Tua presença. Senhor, nós precisamos do Senhor para esse movimento. Foi o Senhor mesmo que fez esse movimento até a profundidade. Nós pedimos essa manhã que o Senhor nos convide de uma maneira ainda mais forte a vivermos essa vida mais íntima contigo. Queremos ver o Senhor, queremos ouvir o Senhor, queremos estar com o Senhor, porque sabemos que daí mesmo o Senhor ordena a bênção e a vida. Nós pedimos a ajuda do Senhor, o socorro do Senhor. Leva-nos, Senhor, ainda nesse pouco tempo de vida que temos aqui. Guarda-nos das distrações dessa vida. Guarda-nos daquilo, Senhor, que tira o nosso foco da pessoa do Senhor. Livra-nos dos embaraços que tão de perto nos rodeia. Livra-nos das coisas, Senhor, que não queimam o nosso coração em direção à Sua presença. Livra-nos de tudo, livra-nos de nós mesmos, dos adversários, do inimigo, das palavras negativas que querem fazer-nos retroceder. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda palavra que traz apenas destruição. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, nós queremos seguir o Senhor por onde quer que Ele vá, nós queremos estar identificados com o nosso Deus, nós queremos estar preparados para estar um dia com Ele. Então nós pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas cometidas diante da Tua santidade. Tenha compaixão de nós, tenha compaixão dessa igreja, Senhor, desse povo que clama pelo Seu nome, dos irmãos aqui, Senhor, em todos os lugares onde o Seu nome é mencionado. Segue avante o Seu trabalho, completa a Sua obra, glorifica o Seu nome. Senhor, nós queremos estar abertos a tudo que provém de Ti e fechados ao que não provém do Senhor. Nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, socorra-nos por Seu Espírito. Leva-nos à profundidade do conhecimento do Senhor, da vida de experiência contigo. Ah, Senhor, para que não seja apenas uma palavra na nossa mente, mas que seja ações do nosso coração. Que a Sua vida seja vivida intensamente em nós, para a glória do Seu próprio nome. Senhor, abençoa esse povo que menciona que há tantos anos vem seguindo o Senhor, com todas as provas e situações. Que a Tua bênção seja sobre a Sua igreja, que a Sua vida seja abundante nela, que a Sua graça a faça prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós Te louvamos nessa manhã com ações de graças, com louvores, com gratidão em nosso coração, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para levá-la até o fim, para terminá-la. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos e do que pensamos. Bendito seja o Seu nome para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.